Chegamos no quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina, o espelho da lei de Deus. Irmão Natan, por que é importante examinarmos nosso coração? Tiago nos fala que nós devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Porque se estivermos agindo dessa maneira, nós estaremos enganando a nós mesmos. E Jeremias fala que o coração humano ele é enganoso. Então nós devemos examinar o nosso coração para vermos como que nós temos agido em relação à palavra de Deus. Se somos apenas meros ouvintes ou se estamos praticando, né? Porque a verdadeira fé ela se manifesta através de ações. Sim. Então, é necessário que façamos uma autoanálise da nossa vida. Olharmos no espelho para ver onde que estamos errando. É porque enquanto não fizermos isso, nós podemos nos achar o mais perfeito dos homens. Né? Quando o apóstolo Paulo, a princípio, ele falava, né, que ele era fariseu por fariseu, segundo a lei, ele era um homem irrepreensível, perfeito. Né? Mas quando ele foi confrontado com a lei de Deus, ele diz, olha, pobre miserável homem que sou. Então nós devemos analisar a nossa vida, pautar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Né? Pois só aí nós iremos encontrar o padrão, né? Iremos ver as nossas imperfeições e então poderemos buscar a ajuda de Cristo para transformarmos a nossa vida. Exato. A nota chama atenção para um grupo de pessoas que não estão dispostos a contemplar com a profundidade e com a distância necessária para reconhecer a depravação da própria alma. São deficientes em muitos aspectos, mas permanecem na ignorância voluntária da própria culpa. Não querem ser confrontados, né, pela lei de Deus. Então preferem estar no escuro, conforme até nos é apresentado no Evangelho de João, no primeiro capítulo, de que Jesus, que é a luz, veio, né? Mas as pessoas que estavam em trevas, preferindo as trevas, rejeitaram aquela luz. Porque a luz vem e automaticamente aqui nós temos luzes à nossa frente, temos luzes aqui mais atrás, e essas luzes elas revelam a nossa feição como realmente somos. Mas se desligar essas luzes, dependendo de qual luz estiver, vai se ver apenas um vulto. Toda né? imperfeição é encoberta. Né? Toda imperfeição é encoberta. Muitas vezes por isso que tem aquele ditado que diz, no escuro todo gato é pardo, né? Exatamente. Muitas vezes, por estarmos no escuro, a nossa tendência é acharmos que somos santos. Exatamente. Daí nós pensamos, não, eu sou bom, estou bem. E às vezes estamos num círculo de pessoas onde de fato existem outras que estão ainda numa condição mais desgraçada Sim. que a nossa. E aí pensa, nossa, eu sou bom. Era o que Paulo dizia, né? Israelita de sangue, circuncidado no 8º dia, no que diz respeito à lei, fariseu, ou seja, cumpridor da lei até os mínimos detalhes. Mas quando esse Saulo aqui, né, que se achava perfeito, uma maravilha, era alguém exemplar diante da sociedade. Mas quando veio a luz de Cristo sobre ele, ele percebeu o quão miserável que era. Quando a luz de Cristo vem sobre nós, e isso através da sua lei, nós podemos perceber o quão miseráveis nós somos. Mas, ou seja, não devemos nos esconder. Precisamos ser julgados por essa lei, estar diante da lei, perceber a nossa condição de pecaminosidade, ir a Cristo para alcançar graça e misericórdia que vem dele. Que então ele vem, transforma a nossa vida e entra no que nós vamos ver na próxima pergunta. Nós temos que entender que a lei de Deus é o padrão. Então nós não podemos estar pautando a nossa vida, analisando o nosso caráter, nossas ações pela vida de outras pessoas. Porque enquanto nós estivermos nos medindo pela régua dos outros, nós iremos sempre nos achar melhor que os outros. Né? Fulano de tal faz isso, eu não faço, então eu sou melhor. Mas quando nos pautamos por Cristo, nós iremos perceber que nós somos miseráveis. Né? Somos pequenos.
Muito bem, mas a partir do momento que nós reconhecemos a lei de Cristo e aceitamos isso para a nossa vida, vamos ver aqui na segunda pergunta, né? Explique a beleza da verdadeira liberdade por meio do poder criador que vem da entrega do próprio eu a Cristo e a sua vontade. João nos fala que quando conhecermos a verdade ela nos libertará, né? E de fato nós só poderemos ser livres quando nos entregarmos totalmente a Cristo. Porque Cristo, ele deseja a nossa obediência, mas ele não nos obriga a obedecê-lo. Ele nos concede a liberdade de obedecermos ou não, né? Já com relação ao pecado, nós não temos essa escolha. Nós somos escravos do pecado. Sim. E somente quando aceitamos a Cristo, né, através do seu sacrifício, nós conhecemos a verdade através de Cristo, através da sua palavra, e essa verdade nos traz a libertação, né? Nós Sim. somos livres do pecado e agora nós temos a liberdade de escolha, né? Se ficaremos com Cristo ou não, né? Cristo nos concede essa liberdade. Sim. Muito bem, então nós temos esta liberdade alcançada em Cristo e através da sua lei, onde ficamos livres do pecado, do poder do pecado sobre nós. É uma liberdade que todos deveriam almejar, né? Mas muitos olham para essa liberdade proposta pela palavra de Deus e a têm como um fardo, Sim. como uma prisão. Mas esses dizem, enquanto estão escravizados pelo pecado, estão escravizados por Satanás. Muitas vezes as pessoas, os que não frequentam as religiões, falam: você está na igreja, você não pode sair, não pode beber, não pode ir para uma festa, não pode... E essas pessoas não percebem que estão presas pelo vício, né? Por exemplo, a pessoa que é alcoólatra, ela é presa àquilo ali. Por mais que ela tente deixar aquele vício, ela não consegue, né? É algo que domina ela. Sim. Né? E quando somos libertos pela palavra de Deus, então nós temos a liberdade de escolhermos. Nós somos de fato livres, né? Somente quando aceitamos a Cristo, né? E aceitamos o propósito dele na nossa vida. Muito bem. Mais algo a acrescentar dessa pergunta? Só isso mesmo. Muito bem. Então, o espelho da lei de Deus é, sem dúvida, um ponto bastante importante e necessário para a nossa vida. E é através da lei de Deus, quando somos confrontados por essa lei, que entendemos, percebemos os nossos pecados, vamos a Cristo em busca de misericórdia, de perdão, de graça, recebemos esse perdão da parte de Cristo e, junto com o perdão, recebemos também a graça transformadora do nosso Senhor. E aí a nossa vida passa por um processo de santificação, um processo de purificação, onde dia após dia ela vai se tornando ou vai sendo moldada, né, conforme a semelhança do caráter de Cristo.